Fax, fax, telefax ou telecópia era uma tecnologia das telecomunicações criada para fazer transferência remota de documentos, que foi instalado pela primeira vez no mundo em 1949. E hoje será a história deste aparelho. Mas antes, se você não foi inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever, apertando nesse botão lindo vermelho aí escrito inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado. E vambora para o vídeo! Nós vamos para o ano de 1838, aonde nesta época o famoso telégrafo estava em alta e bombando na época, e ele era a única opção que as pessoas tinham na época para se comunicar. Porém, com o telégrafo você não conseguia mandar nenhum documento. Pensando nisso, um filósofo chamado Alexander Graham resolve inovar na área de telecomunicações e fazer com que as pessoas agora conseguissem mandar documentos um para o outro por longas distâncias bem mais rapidamente. Assim, ele cria o primeiro aparelho de fax do mundo em 1843. Porém, ele não foi lançado para a população, até porque ele era muito desconhecido na época. E sendo assim, somente em 1949 começou a ser instalado no Japão pela empresa Muihard o primeiro sistema de fax do mundo, instalando toda a infraestrutura necessária no país. E somente em 1973 ele conseguiu fazer um sucesso considerado fax e começou a ser produzido em grande escala no Japão, aonde o fax fez um grande sucesso devido à sua grande vantagem sobre os serviços dos correios, que os correios demoravam muito tempo na época para entregar suas cartas e documentos, que era a única opção que tinha de entrega de documentos a longa distância antes do fax surgir, sendo que você esperava até meses, no caso aqui do Brasil, para o correio entregar a sua carta com um documento. Já com fax, ele era enviado e chegava no aparelho destinatário instantaneamente, não demorando grandes meses como era o correio. E falando no Brasil, o fax chegou aqui no Brasil no ano de 1984, aonde surgiu o primeiro modelo brasileiro no país. Porém, muitas pessoas já tinham fax antes de 1984, por conta que no país tinha diversos aparelhos contrabandeados, rapaz. Porém, você me pergunta, mas como que funciona o fax? E como é que ele envia o meu documento e esse documento chega no aparelho da outra pessoa? Bem, rapaz, a tecnologia utilizada no fax se baseia nas transmissões de dados por eletricidade, aonde Alexander observou que você conseguia passar informações na eletricidade, e principalmente pelas linhas telefônicas. Sendo assim, para quem não sacou ainda, o fax envia o seu documento através das linhas telefônicas, que na época já existia em quase todo lugar. A infraestrutura já estava instalada, e o seu arquivo vira um sinal elétrico que é enviado para o modem do destinatário. E o fax funciona da seguinte forma. Primeiramente, eu tenho que falar que toda máquina de fax na época possuía um scanner, um modem, uma impressora e uma linha telefônica, onde os primeiros fax eles eram totalmente mecânicos, não existia circuitos elétricos, então demorava muito mais tempo por conta disso. Mas vamos lá. Primeiramente, quando você pegava o fax, você teria que escanear o documento que você quisesse enviar. Depois disso, o documento é armazenado em uma memória e ele é transformado em um arquivo digital através de uma linguagem de computador, a famosa linguagem binária, a linguagem 0 e 1, onde as áreas que foram atravessadas pela luz do scanner que possui alguma coisa era 1, e os que não possuem nenhuma informação era 0, onde 1 ligado, 0 desligado. Só você lembrar disso, na época
na famosa linguagem binária do computador. Após esse arquivo virar binário digital, ele era transformado em um sinal elétrico. E depois de ter se transformado em sinal elétrico, o usuário digitava o número de telefone do destinatário e enviava o arquivo para o modem do destinatário, através da sua linha telefônica, numa frequência entre 800 Hz e 1300 Hz, em formato de eletricidade. Quando o arquivo chegava no modem do destinatário, ele fazia o caminho inverso, onde ele pegava esses sinais elétricos que eram enviados do outro fax, transformava ele em dados digitais na linguagem binária de 0 e 1, e depois ele pegava esses dados digitais e transmitia para a impressora, que traduzia esta mensagem binária e imprimia a cópia do que foi enviado em preto e branco. Sendo que isso acontecia automaticamente, era como se você estivesse sentado na sua cadeira e do nada o fax imprime uma coisa para você, só necessitando do fax estar ligado na tomada. E era muito engraçado isso, rapaz. E uma curiosidade sobre o fax: como você utiliza a linha eletrônica para fazer o envio de mensagens e documentos, no momento que o fax estiver enviando o documento, ninguém conseguia utilizar o telefone para ligar para alguém. É como se estivesse utilizando a internet de escada, na época lá da discada, que lembra, hein? Rapaz. Conforme eu falei anteriormente, os primeiros fax eram totalmente mecânicos e a sua primeira geração de fax era chamado de Grupo 1, onde ele, por ser mecânico, levava em torno de 6 minutos para conseguir enviar o documento para o destinatário, e ocupando a linha telefônica pelo mesmo tempo. Após isso foi lançado os faxes da segunda geração, que era chamado de Grupo 2, que reduziram este tempo para 3 minutos. Após isso foi lançado a terceira geração de fax e a última geração em si lançada, onde a principal mudança nesses fax da terceira geração é que agora foi incluído os circuitos elétricos no fax, tirando em si toda a parte mecânica que fazia o fax demorar muito para enviar o documento. Aonde agora com os circuitos eletrônicos o fax levava em torno de 30 a 60 segundos para enviar o documento. E sendo assim, esses da terceira geração, os fax que fizeram mais sucesso e superando totalmente toda a concorrência que tinha na época. E sim, possuía outros aparelhos que faziam a mesma função no fax, como por exemplo o Telex, que também é uma outra tecnologia de telecomunicações que fazia o mesmo papel do fax, mas ele fazia o envio de documentos de uma outra maneira. E se vocês tiverem interesse, é só comentar aí embaixo que eu posso fazer um vídeo falando dele. Porém, a popularização do fax foi abaixando consideravelmente por volta dos anos 2000, onde neste ano a internet estava começando a se popularizar no mundo, onde as pessoas conheceram um novo serviço para fazer este envio de documentos, que é o nosso famoso e-mails online, onde muitas pessoas abandonaram a sua máquina de fax e começou a enviar os seus arquivos pelos seus e-mails, como por exemplo no seu Hotmail, que foi o primeiro e-mail gratuito que surgiu no mundo na época, aonde nos e-mails você utiliza a sua internet. E se você tivesse uma internet banda larga na época, o envio era bem mais rápido e confiável do que as conexões discadas utilizando a rede telefônica dos fax. E você não era necessário escanear o documento, você anexa o documento no e-mail e ele é enviado, assim evitando o gasto de papel e não dando mais nenhuma razão da pessoa continuar com uma máquina de fax. Porém, os faxes tentaram entrar neste mundo digital através do Internet Fax, ou Fax to Mail, que era um novo serviço que tentaram implementar nos fax, onde você conseguia enviar o seu documento pela sua conexão de internet agora, não mais utilizando a sua linha telefônica, onde você utilizava um servidor de fax e um software para o envio dos documentos. Porém, o único problema é que a pessoa, sendo tanto remetente tanto destinatário, eles dois, era necessário que os dois tivessem o aparelho de fax na sua casa para poder
o remetente escanear o arquivo e no destinatário ser impresso na impressora do fax. Por esse motivo, ele foi perdendo a sua utilização conforme passando o tempo. Porém, quase ninguém mais tinha uma máquina de fax em casa na época, nos anos 2000 por aí. Porém, um fato de curiosidade, os fax ainda é utilizado hoje em dia em algumas empresas, como por exemplo em clubes de futebol e em hospitais, para quem não sabia disso. Bem pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Lembrando, este tema aqui sobre a história do fax foi sugerido pela Kathleen Lima. Se você quiser imitar ela e sugerir para mim outro tema aí voltado para a tecnologia na área de TI, é só você comentar aí embaixo que eu vou ver o seu comentário, vou dar aquele joinha no seu comentário e vou te responder se eu vou fazer esse seu tema ou não, se ele foi anotado a sua sugestão ou não. Então pessoal, até o próximo vídeo do canal VL Tecnologia. Tchau, tchau pessoal.